Nessa noite, né? Falando ainda sobre família. Semana que vem nós vamos encerrar, né? Mês de julho, última semana. E a semana que vem nós falaremos justamente dessa bênção que nós podemos ser na nossa casa, né? Ser tu uma bênção, o que o Senhor disse a Abraão. Mas hoje eu quero partilhar com vocês essa questão do altar mesmo, do altar que nós temos que ter em nossa casa. Eu queria partilhar com vocês um trecho lá do Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 6. Quem tem a Bíblia Ave Maria, é a página 342. 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero nesta noite, assim, quem sabe, né? Pela unção do Espírito, suscitar assim o teu coração as possibilidades que existem quando nós estabelecemos um altar em nossa casa. Eu sei que a primeira coisa que nós pensamos quando se fala em altar é algo físico, né? É um lugarzinho que tenha uma imagem, que tenha uma cruz, que tenha uma Bíblia aberta. Isso é muito bom. Na minha casa eu tenho. Mas o altar precisa de ir muito além disso. O altar precisa de ultrapassar muito esta situação apenas física. O altar que nós temos que ter em casa precisa ser sobrenatural. Só para você entender o que eu vou ler aqui em 2 Samuel. Samuel foi o último juiz, né? Um profeta. Foi ele que estabeleceu os reis, os 2 primeiros reis de Israel. E quando se estabeleceu esses reis, né? Antes, o Senhor havia falado com Moisés e estabeleceu uma arca. E nesta arca estavam as tábuas do mandamento e uma vara. Que uma vez houve uma discussão, né? E havia a vara de Araão, porque havia uma discussão de qual tribo seria a tribo sacerdotal. E então jogaram-se as varas, e a única vara que floresceu foi a de Araão. Então esta vara ficou lá também, guardada nessa arca. Só que esta arca, no tempo de Saul, do primeiro rei, isso está no primeiro livro de Samuel, né? Ela foi roubada e foi levada embora. Esta arca é a presença do Deus vivo. Esta arca que estava à frente do povo quando eles iam atravessando ali o deserto, né? Esta arca que foi estabelecida, toda a presença de Deus. Então quando roubaram a arca, o povo judaico ficou meio perdido com relação ao culto. Mas aí Deus estabeleceu Davi. Davi foi guerrear com os filisteus, tomou a arca de volta. Se você pegar esse trecho aqui do capítulo 6, eles então estão trazendo a arca de volta. Só que no meio do caminho, a arca estava colocada dentro em cima de um, quem é muito antigo vai lembrar, né? Os carros de boi, né? Os bois é que puxavam as carroças, não eram os cavalos muitas vezes. Então colocaram os bois e colocaram a arca, e os bois vieram, e eles vieram tão felizes que descuidaram da arca. Eles ficaram tão felizes com a vitória, com o fato de que estavam voltando, que se descuidaram da arca, e os bois tropeçaram, né? No bom carreiro de boi não fala tropeçaram, fala trupicaram, né? Os boi trupicaram mesmo. E na trupicada que os boi deram ali, a arca começou a cair, e 2 pessoas foram buscar a arca e morreram, né? Na verdade, uma pessoa, desculpa, né? Osá estendeu a mão para a arca e morreu. E aquilo deu medo em Davi. O que Davi fez? Ao invés de ele levar a arca para o lugar correto em Jerusalém, o que ele faz? Ele então mandou levar a arca para a casa de Obed-Edom. Versículo 10 está escrito aí, né?
Então veja bem, havia uma arca, a presença de Deus, Davi era o rei, foram buscar a arca, mas eles se envolveram tanto com a alegria do transporte que eles se esqueceram do principal. Aqui é uma coisa que eu vejo que muitos de nós ainda precisa aprender, não é? Nós muitas vezes ficamos tão felizes com a bênção de Deus que esquecemos Deus, né? Preste atenção nisso. Foi o que aconteceu aqui. Eles ficaram tão felizes com a bênção que esqueceram Deus. Quantos jovens, na hora do vestibular, oram a Deus, né? Oram desesperadamente para passar, pedem para a mãe, pedem para tudo que é gente aí, né? Mas quando passam, agora não tem mais tempo, né? E Deus vai entender. Quantos de nós pede uma namorada, um namorado, uma família, um filho, um emprego, e depois tudo isso se torna importante? Tropeçamos na bênção de Deus, e aquilo que era para ser bênção acaba nos causando medo muitas vezes. Davi teve medo e mandou esta arca lá para a casa do Obed-edom. Agora preste atenção o que diz o versículo 11, 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gete, e o Senhor fez o quê? O abençoou com toda a sua família. Que coisa, gente. Lá era o lugar da arca? Era ou não era? Não era. Lá não era o lugar da arca. Mas como Davi, que era o verdadeiro herdeiro da arca, que era aquele que tinha que tomar conta da arca, que era o rei, rejeitou, ele levaram a arca para casa desse Obed aí, lá em Gete. E nos 3 meses que a arca ficou lá, Deus abençoou Obed-edom com toda a sua família. Meu irmão, quando eu estou falando deste altar nesta noite, eu espero que você me entenda de ir muito além das imagens da Bíblia aberta na sala, de um crucifixo pregado na parede. É muito além disso. Eu estou falando de ter um altar da presença sobrenatural, real de Deus na sua casa. Hoje nós sabemos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, este altar precisa estar em nós. Nós precisamos, a partir desta consciência, começar a levar essa presença sobrenatural de Deus para casa. E a coisa foi tão grande, se você continuar lendo, que foram falar para o rei, né? A fofoca não é coisa nova, né, gente? Vocês sabem disso, né? Fofoca é coisa antiga, né? Quando começaram a ver lá aquela casa toda abençoada, né? Foram lá falar para o rei. Versículo 12 está aí. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom, e preste atenção, e todos os seus bens. Gente, como Deus tem prazer de abençoar. Como Deus tem prazer em estender a sua mão e abençoar nossa vida, nossa família, nossos bens. O Salmo 1 fala que tudo aquilo que o servo de Deus faz, prospera. Mas preste atenção, tudo aquilo que o servo de Deus, né? Muitas pessoas pegam este salmo e acham que Deus é obrigado a abençoar só porque ela leu. Ela não é serva de Deus, ela não é amiga de Deus, ela não é nada de Deus. Ela tem uma vida dupla, tem uma vida falsa. Ela não conseguiu entender ainda que a palavra, gente, ó, uma vez eu até escandalizei, mas essa é a realidade, né? As Bíblias de hoje nem tanto, o papel é mais comum, mas as Bíblias antigas, que eram um papel mais acetinado, mais de seda, eram um dos melhores papéis para fumar maconha que existia. E eu vi muito doido fumar maconha em papel de Bíblia. Isso aqui como papel, é só papel. Isso aqui como palavra, é só palavra. Agora, isso aqui como vida,
sobrenatural é vida, é Jesus, é Deus. Então as pessoas pegam a palavra de Deus pela metade, né? Pega lá Jeremias 17, que fala: maldito o homem que confia em outro homem, mas bendito o homem que confia no Senhor, porque tudo o que ele fizer vai prosperar como uma árvore plantada na beira do caminho, né? Bendito o homem que confia no Senhor. Mas a pessoa confia mais no contador dela, que falou para fazer as coisas ilegais, do que em Deus, né? Ela confia mais no tino dela do que em Deus. Aí ela põe o versículo lá e acha que Deus vai ter que abençoar. Isto não é altar, isso é macumba, na verdade. Vocês sabiam disso? Tem gente que pega a Bíblia e faz macumba com ela. Ah, mas está escrito isso. Como é que o diabo tentou Jesus? Vocês lembram? Lucas 4 lá. Lembram como é que o diabo tentou Jesus? Pode pular, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Isso está escrito ou não? Está. Salmo 90. O diabo citou a palavra. E muita gente hoje faz isso, gente. A pessoa abre uma empresa, eu acho tão legal isso, né? A pessoa abre a empresa e escreve lá assim: oficina. Ó, se alguém tiver, pelo amor de Deus, não estou falando mal não, mas, né? Não vou nem falar oficina, vamos falar uma outra coisa, né? Uma coisa que não existe, né? Sei lá, fábrica de disco voador El Shaddai. Aí ela coloca lá, El Shaddai. El Shaddai significa o Deus mais do que suficiente. É um dos nomes de Deus, né? Então ela coloca lá, fábrica de disco voador El Shaddai. Pronto, agora eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque eu coloquei o nome El Shaddai aqui. Sabe? Ah, eu vou colocar aqui o nome Jesus, Príncipe da Paz. Pronto, Deus vai ter que abençoar. Gente, eu não tenho empresa, mas quem tem pode fazer a consulta de empresas que estão sendo processadas. O que tem de El Shaddai processado, gente, vocês não têm ideia. Javé Shalom com o nome no protesto, porque a pessoa vai lá e coloca aquilo achando que Deus vai ser obrigado, e Deus não é. Deus não é obrigado. E as pessoas não entendem. Então elas pensam que altar é simplesmente fazer alguma coisa. Vou fazer um presépio em casa. As pessoas muitas vezes fazem um presépio em casa, e na noite do Natal mesmo, quem manda é o Papai Noel, né? Acho tão engraçado isso. Faz aquele presépio bonito, gastou o que não tinha, mas quem dá presente mesmo é o Papai Noel, né? Jesus é um coitadinho que nasceu pequeno e morreu na cruz. É um nada. É um nada. É um nada. O pai trabalha o ano inteiro e quem ganha o obrigado é o Papai Noel, né? Ganha a bicicleta de quem? Do Papai Noel. O pai que nem um camelo, velho. O pai se matou, a mãe se mata. E quem dá a bicicleta é o Papai Noel. Larga de ser besta, fala que foi você mesmo, 10 pagamentos. Mas fui eu. Fui eu. Papai Noel não pagou conta de ninguém. Percebe? A gente pensa que está entronizando alguma coisa, mas não está. A gente pensa que tem um altar, mas muitas vezes não tem. Não tem. O altar, a arca, presença viva de Deus, de tal maneira foi vista que foram contar para Davi. E sabe o que Davi fez? Imediatamente mandou transportar a arca. No mesmo versículo 12, Davi foi então e fez transportar da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. E eles agora fizeram do jeito certo, né? Foram carregando a arca, fazendo sacrifícios de animais, né? Dançando e cantando na presença de Deus. Não era mais uma vitória de Davi, era uma vitória de Deus. E é isso que nós não entendemos. O altar é a expressão da vitória de Deus. Que bom quando essa expressão pode ter a imagem de Maria, nossa mãe, a imagem da cruz. Que bom quando essa expressão pode ser feita com a Bíblia aberta em cima de uma mesa. Que bom, mas não é isso. Não é isso. O altar é a presença sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A minha filha hoje foi a um acampamento de um dia só. Na verdade ela faz uma aula de inglês e vieram alguns americanos, né? E o professor de inglês convidou para passar um dia conversando mesmo lá em inglês. E ela foi. E foi muito legal porque eles precisaram de um jogo lá, né? Os americanos queriam um jogo do Brasil, um jogo só nosso aqui, sem ser futebol. Futebol é inglês, né?
Aí em casa tem aquele joguinho de bet, ela foi buscar lá em casa, aí minha esposa foi junto. E como eles são de uma igreja evangélica, né? Eles têm essa preocupação de falar de Jesus mesmo, né? E quando minha esposa chegou, em inglês lá, eu não vou falar inglês aqui porque, né, não vou gastar, obviamente, né? Ninguém vai entender, depois o Luiz vai ter que fazer legenda, tal. Eu não vou ficar aqui falando em inglês para não ter que ter legenda, né? How are you? The book on the table. Ai, ai. Mas a primeira coisa que a pessoa lá, né, a mulher, a esposa do pastor perguntou para minha filha, né, falar com a minha esposa, era se a minha esposa tinha Jesus no coração, né? E aí minha esposa estava assim, sorrindo, e minha filha falou, né, dos testemunhos dela e tal, da maneira que, eu não sei bem como é que foi a conversa, mas aí a pessoa falou para minha filha assim, sabendo, né, que nós éramos de outra denominação, né, mas ela falou para minha filha assim, que a minha esposa expressava Jesus no sorriso, no jeito dela. Que maravilha, né? Isso é um altar. É isso que nós precisamos de ter em mente, que nós temos que ter um altar que nós possamos carregar conosco. Fiquei muito feliz de saber que alguém viu Jesus na minha esposa sem entender uma palavra da língua dela, porque a minha filha até falava, o pai e a mãe pensavam que eles eram surdos ou bobo, porque ela ficava falando, gritando, né? Eu amo vocês. Porque a gente que não sabe a língua dos outros fala assim, né? A gente fica meio que desesperado tentando gritar e faz gesto, né? Eu amo vocês. Né? E minha esposa ali naquele papo tal, e ela dizendo para minha filha americana, né, que tinha visto Jesus nessa expressão, nem questionou mais de religião, de nada, porque viu Jesus. Isso é altar. Isso é altar. O altar é aquilo que quando as pessoas estão numa tribulação, elas sabem para onde recorrer. Não é assim? Se você vier aqui o dia inteiro, tem alguém na capela. Aqui atrás tem uma capela que fica aberta o dia inteiro. Esse é o altar, porque as pessoas sabem que Jesus Eucarístico está aí, então elas vêm até aqui. E você, pai, mãe, filho, há um altar em você? Há um altar na sua casa? Há um altar? Seus filhos sabem aonde eles podem recorrer? Esses tempos atrás, meu filho que está morando fora passou uma tribulação muito grande lá, né? E eu fiquei triste, é óbvio, todo pai quando vê um filho atribulado fica triste, não tem jeito. Mas ao mesmo tempo fiquei feliz, porque ele soube para quem ligar, ele soube a quem procurar, ele ligou para mim, abriu o coração em lágrimas e pediu ajuda, porque ele sabe que há um altar em nossa casa. Seus filhos sabem disso? Teus pais sabem disso? Se você é jovem, tua esposa sabe disso se você é marido, teu marido sabe disso se você é esposa, porque essa confusão entre o altar sobrenatural e o altar físico só cria confusão mesmo. A confusão só cria confusão, né? Muitas pessoas, por causa do altar físico e a ausência do altar espiritual, criam confusão em casa. Por quê? Primeiro, porque algumas fazem o altar errado, né? Tem casas que o altar, na verdade, é a discussão, né? Tem casa que o altar delas é só discussão, não há nenhum tipo de diálogo. O altar que existe é eu falo que não é o altar, é o eutar, né? Eutar. Então é o pai que manda, é a mãe que manda, e você sabe que lugar que todo mundo manda, quem é que manda? Ninguém manda. Toda casa que tem um pai que manda muito e uma mãe que manda muito, tem filho desobediente, porque não tem autoridade. Entende? Então é o eutar, todo mundo brigando, é discussão, sabe? É discussão. Até nos momentos de oração, é aqueles momentos eu fico doente quando eu vejo as pessoas orando, né? Mandando recadinho nas orações. Vamos orar? Vamos. Aí fica mandando recadinho, né? Senhor, abençoa o meu marido, porque o Senhor sabe como é que ele é, né, Deus? É uma pessoa difícil, não sei o que, né? E a pessoa que vai confessar pecado, então, e confessa dos outros, né? Padre, eu vim confessar. Pode confessar, filha. Ó, padre, meu marido é muito difícil. Ué, mas vem cá. Gente, confessar o pecado dos outros é uma bênção, né? A pessoa vem confessar o pecado dos outros. Por isso que ela sai de lá sem perdão, né? Sai de lá e o marido continua o mesmo, porque ele foi perdoado. Ela confessou os pecados dele, né?
Todo pecado confessado é perdoado, né? Aí a mulher vai lá no padre e confessa todos os pecados do marido. O que ela fez com ele? Perdoou todos os pecados dele. Ele pode começar tudo de novo. Já pode começar a beber de novo. Já pode começar a brigar de novo. Está perdoado. E o dela, ela não confessou nenhum. Então ela está do mesmo jeito de antes. Olha que coisa triste, né? Percebe? Então, que altar? Outro altar muito grande em casa é a televisão, o rádio, as músicas, né? O celular. Hoje tem tantos altares, né? Tem altar de tudo quanto polegada, né? Tem altar de 3,5 polegadas e altar de 50, 60 polegadas, né? Tem altar de todo jeito hoje. Celular hoje faz quase tudo, como eu sempre brinco, né? Quase tudo menos ligação, né? Você pega um jovem, ele joga no celular, ele bate foto no celular, ele navega na internet, mas quando você fala assim, posso fazer a ligação? Não tem crédito, é sempre assim, né? Faz tudo com o celular. Então tem altar de 3,5 polegadas e tem altar de 60 polegadas para assistir o futebol, para assistir o filme, muitas vezes até para assistir coisas da religião e destruindo a família, né? Tem mulher que liga na missa, a televisão o dia inteiro e pergunta por que o marido não sai do boteco, né? Ninguém aguenta a missa o dia inteiro, gente. Ninguém aguenta. Às vezes se ele tivesse uma mulher que ao invés de ficar com a televisão ligada em determinados canais, ficasse mais tempo prestando atenção na casa, no marido, no trabalho, nos filhos, o altar estaria montado, né? O altar estaria montado. Percebe? Aí eu coloco louvor na minha casa o dia inteiro e meus filhos não querem parar em casa. Mas quem que aguenta louvor o dia inteiro, irmão? Só os anjos. Seus filhos têm asa? Tem pena? Então não vai aguentar. Não vai aguentar. É verdade, gente, são coisas simples. E a mãe vai lá de vez em quando, pessoal, quem quiser inclusive assistir essas pregações, tem pelo YouTube, tem os DVDs na Associação G7 também, né? Para emprestar, se quiser comprar, pode comprar lá, tal. Não tem importância, R$4, é só o valor do DVD, não é para ganhar dinheiro não, né? Mas pelo amor de Deus, gente, às vezes a pessoa fala assim, Marinho, eu quero um DVD desse que eu quero fazer meu filho escutar. Eu falo, olha, se eu fosse senhor, fazia isso não. Porque um dia teu filho vai me encontrar na rua e falar assim, ai, se eu pego esse desgraçado. Ai, se eu te pego, né? Sobra para mim. Olha aquele infeliz que ficou lá falando lá, é esse aí que minha mãe fala. Quantas vezes eu escutei este marido? Você que é o Marinho? Ei, mas se eu te pegar na quebrada, velho, você tá morto. Porque minha mulher fica lá colocando aquelas fitas suas que eu não aguento mais aquilo lá. Coisa triste, né? Pensa que o altar é algo exterior, não é. O altar é sobrenatural, é uma presença de Deus que traz bênção e bênção visível. Então tem muitos altares em casa, comida, bebida, vícios de todo tipo. A língua, né? Tem gente que tem um altar, é 2 caixões, né? Um para o corpo, outro para o altar. Aquela língua do tamanho do mundo, né? Quantas vezes as pessoas ligam, Marinho, eu vou te contar em oração, né? Assim, vou te contar em oração. Não fala para os outros não, mas é em oração. Mas fulano, você fica lá, né? Sabe assim? A língua, aquele altar terrível, altares de destruição. Porque é bom que você saiba, se você continuar lendo aqui, logo depois em o livro de Reis, existia o altar para Deus, e existia o altar para o Baal, para o diabo, para o mal. Mais cedo ou mais tarde, na nossa casa tem um altar. É bom que você saiba disso. Você que é jovem, que ainda vai namorar, casal, que está aí já em vias de fato, né? Mais cedo ou mais tarde há um altar em casa. Você que escolhe que altar você quer. Davi, quando viu a bênção caindo sobre a casa de Obed, foi até lá, pegou a arca e trouxe para que o seu reino fosse abençoado. E foi. E foi. Este é o altar. É isso que nós precisamos fazer em casa. Eu gosto muito desse trecho. Deixa eu só achar aqui para vocês. Porque aqui eu acho que transmite muito bem o que é um altar. Lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, Jesus estava em viagem e chegou até Betânia. Versículo 22, né? Não, 38, desculpa. 10, 38. Na Ave Maria, página 1362. Então Jesus estava viajando e chegou a uma casa, na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E chegando nesta casa, ele é muito bem acolhido. Muito bem acolhido. E
Marta o recebeu na sua casa e ela tinha uma irmã por nome Maria. Veja, quem recebe Jesus? Marta. São duas irmãs. Quem recebe Jesus? Marta. Maria nem acolheu Jesus da maneira que tinha que ser acolhido. Não sei se ela não estava lá. Marta recebe Jesus e ela tinha uma irmã por nome Maria. E esta irmã chega e se assenta aos pés do Senhor. E Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Preste atenção, o que é um altar? O altar não é apenas receber Jesus. Todos nós, de um jeito ou de outro, já passamos por alguma experiência de Jesus. Já o recebemos no nosso batismo, na primeira Eucaristia. Se somos de outra denominação, porque eu sei que existem pessoas aqui, né, no culto que você foi, no batismo que você fez lá, na ceia que você fez, não importa. De um jeito ou de outro, pelo próprio ar que respiramos, já tivemos alguma experiência de Jesus. Já tivemos. Marta acolheu Jesus, mas quem se aproveitou, quem teve intimidade com Jesus, quem realmente estabeleceu um altar, foi Maria. Esta Maria não é a Maria mãe de Jesus, viu, gente? Só para não fazer confusão, é outra Maria, tá? A outra Maria foi um altar vivo, né? Carregou Jesus dentro dela, né? Então, quem estabeleceu esse altar foi Maria. Foi ela quem teve a experiência de assentar-se aos pés. Muitas pessoas até falam assim: ah, Maria, então agora eu não vou fazer mais nada. Não é isso que Jesus diz a Marta. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que está destruindo o coração de Marta. Preste atenção no que Jesus diz: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. O que destrói o coração de Marta não é a lida com a casa. Todos nós temos que lidar com a casa, com o trabalho, com o dinheiro. Todos nós temos. Mesmo que você coloque uma empregada, você tem que lidar com ela, com as faltas dela. Uma amiga minha tem empregada e toda sexta-feira ela tem dengue, ela tem dor de cabeça, toda sexta, né? Não é isso? Então de qualquer maneira, você tem que lidar com as coisas. Não é isso que Jesus está falando para Marta. Não interprete isso de maneira errada. O que ele diz é: Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. E aqui esta noite, meu irmão, é que eu quero te trazer. O que é um altar? O altar não é o lugar do desespero. O altar é o lugar da esperança. O altar não é o lugar da derrota, dos destruídos. Pelo contrário, é o lugar da vitória, dos erguidos. O altar não é o lugar daquelas pessoas que tentaram de tudo e depois foram ver se ia dar certo ou não tentar Jesus. É o contrário, é daqueles que buscam em Jesus a direção para fazer tudo o que é necessário. Porque, gente, não pense que é desnecessário fazer as coisas. Não pense que é desnecessário tomar remédio em algumas situações. Muitas vezes nós vamos tomar remédio. Paulo falou isso para Timóteo. O próprio apóstolo Paulo fala que chegou na cidade de Filipenses por causa de uma doença. Não é essa a questão. O altar é o lugar aonde se chega por saber que ali é o lugar certo. Porque ali é o lugar da manifestação de Deus, é o lugar da direção, é o lugar da amizade com Deus. Este é o altar, e ele deve ser construído. Gente, o altar é algo que leva tempo. O altar é algo que leva tempo. O altar é algo que leva, que gasta inteligência, gasta muitas vezes saúde. Muitas vezes para se construir um altar se gasta até a própria saúde. O apóstolo Paulo fala das noites que ele passou em vigília para construir a amizade dele com Deus. Não foi uma coisa que nasceu pronta. Ah, eu conheci Jesus, agora já estou... Não é assim. O altar é algo que vai se erguendo, até
chegar ao céu. Este é o altar. O altar, enfim, é algo que literalmente liga a terra e o céu. A terra e o céu. Jacó estava no meio do caminho, encontrou o anjo e ali ele ergueu o altar, Betel, que depois foi destruída pelo próprio Deus. Porque de um lugar aonde ele uniu o céu e a terra se tornou um lugar de idolatria. Veja como que Deus se importa muito pouco com o externo. Ele se importa com o interior. Com o interior. Há um altar em cada um de nós, pronto para ser usado por Deus. Mas eu tenho gasto tempo nele. Qual o altar que você tem erguido? Eu vejo às vezes, né, pessoas que não se envergonham de colocar a camiseta do time e até mesmo a camiseta com uma frase bíblica bonita, né, escrito lá. Às vezes ela nem sabe o que quer dizer, mas é tão bonito aquilo, né, que ela coloca. Eu vejo pessoas que não se envergonham de trazer até o nome no... Como é que chama aquele trem que a mulher carrega aqui, geralmente? Hã? Não, crachá de encontro. Esses correntinha, é isso. É colar, correntinha, né? A pessoa traz tudo isso, mas ela não expressa o relacionamento com Deus. Quando você expressa o relacionamento com Deus, não há como pai e filho ficarem de mal, não há como um casamento chegar ao final. Se existir um altar verdadeiro, sobrenatural, não o altar de palavras, não o altar de rituais, mas o altar real, né? Muitas vezes eu vejo pais e filhos que têm parado de se conversar, né? E eu pergunto para esses pais: quantas vezes teu filho te viu rezando? Todo dia. Muitas vezes eu vejo isso. Todo dia meu filho me vê rezando, porque eu faço ele rezar comigo. Eu falo: meu amigo, não é esta oração que eu estou dizendo. Quantas vezes teu filho abriu assim a porta do quarto e te pegou ali de joelho, orando e clamando a bênção de Deus? Quantas vezes teu filho te pegou numa situação de dificuldade e te pegou confessando pecados? Quantas vezes teu filho percebeu que naquela tribulação terrível você tinha paz, alegria e segurança? Porque isso é altar. Paz, alegria e segurança no meio da tribulação. Quantas vezes isso aconteceu? Porque se não aconteceu, não tem altar. Talvez tenha outro, mas não o altar sobrenatural, o altar que vem do céu. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer se manifestar na casa que ele nem foi convidado, né, na casa de Obed-edom, lá em Gete. O rei Davi não quis a arca, mandou a arca para lá, mas por ser a presença de Deus, ele abençoou. Quando é que as pessoas vão olhar para você e ver Jesus? Quando? As pessoas às vezes olham para a gente e vê colesterol alto, né? Pressão alta. Não é assim? A pessoa olha para você e fala: nossa, está batida hoje, o olho vermelho. Quando que elas vão olhar para você e falar assim: nossa, estou vendo Jesus? Porque no meio da tribulação eu percebi que aí eu posso encontrar Deus. Quando que isso vai acontecer? Uma vez eu estava num velório, uma menina de 17, acho que eu já contei isso várias vezes, mas eu gosto muito de contar porque isso é um altar. Estava num velório lotado, né? A menina, 17 anos, tinha morrido. Aquela tragédia, né? Num acidente de carro, perto de Rio Preto. Aí trouxeram o corpo para cá, num domingo. Aquele velório pesado, né? Uns revoltados, outros chateados, os amigos tristes. Havia mais 3 pessoas no acidente, né? A menina que dirigia o carro, todo mundo muito... Sim, sabe aquela coisa? De repente entrou uma pessoa e mudou o clima do velório. Gente, aquilo foi impressionante. Entrou uma pessoa, mudou o clima do velório. E as pessoas começaram a perguntar: quem que é aquela pessoa lá? Quem que é aquela pessoa lá? Porque depois que ela chegou, mudou. Que coisa, gente. Isso é um altar. Isso é um altar. A pessoa não estava com uma camiseta escrito, sabe, Jesus está presente, não carregava uma cruz na cabeça, não era sacerdote, nada. Era uma pessoa de Deus que trouxe paz, alegria e esperança no meio da dor. Isto é um altar que nós precisamos ter em casa. Ter não, desculpem. Precisamos ser. Nós precisamos ser
em casa, no trabalho, na escola, o altar, a presença de Deus, das pessoas olharem para você e falar assim: eu quero isso. Das pessoas olharem para você e falar assim: ora por mim, ora por mim. Você é diferente, o teu sorriso, o teu jeito, não é tuas 1000 Ave Marias, né? Eu rezei 1000 Ave Maria. Eu li a Bíblia 253 vezes. Eu venho na missa todo dia. Gente, tem gente, sem mentira nenhuma, isso é real. Tem gente que vem à missa todo dia, mas a gente tem raiva dela, porque ela vem à missa todo dia ela está reclamando da vida. O que ela vai fazer na missa, gente? Fica em casa assistindo televisão, sabe? Todo dia. E o dia inteiro reclamando. Que altar é esse? Que Deus é esse? Quem que é esse Deus? Eu sempre digo isso quando eu prego para os pais, né? Encontro de casais. Às vezes eu vou pregar em encontro de casais e eu falo: gente, as mães falam assim: meu filho não quer ir para a igreja. Aí eu pergunto: é mesmo? Como é que a senhora chega da igreja? Eu chego lá, às vezes o padre demora um pouco, né? Aí eu fico falando. Tem dia que o ar está muito frio, tem dia que está muito quente. Tem dia que do meu lado senta um bêbado. Eu falo: ih, aquele bêbado hoje, né? Hoje foi outro padre, o padre falou demais. E assim vai, né? Gente, quem quer ir num lugar desses? Quem quer ir? Ninguém quer. Ninguém quer esse altar. Ninguém quer. Agora, testemunha para os teus filhos as bênçãos de Deus. Testemunha para o teu filho que naquela missa, naquela Eucaristia, você recebeu uma cura. Testemunha para o teu filho que a palavra entrou no teu coração e fez amar mais o teu marido com todos os defeitos dele. Quantas mulheres eu conheci e maridos também, né? Gente, que coisa linda. Aqui nesse grupo, né? Vieram marido e mulher pela primeira vez, sentou um de cada lado na igreja há muitos anos atrás, porque a mulher havia traído o marido com o vizinho dela. E chegaram os dois aqui, ele estourado, ela estourada. Aqui dentro, depois de uma segunda-feira, os dois pediram perdão para Deus, pediram perdão para o outro, mas não voltaram. Foram construindo um altar, devagar. Passado quase um ano, voltaram. Hoje tem 2 filhos, são empresários. Que bênção! Tudo é possível quando o altar não é mais exterior. Os 2 eram católicos, os 2 iam na missa e não evitou nada. Não evita. Mas quando eles começaram a construir um altar de relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã, que diferença. Relacionamento com Deus. 2 pessoas que sabiam conversar com Deus. Eu quero te convidar nesta noite a fazer isso. Venha conversar com Deus. Eu vou cantar um salmo muito antigo que eu acho que a maioria não conhece, mas eu queria muito que você prestasse atenção. Que esse salmo fala sobre os altares. O refrão desse salmo fala que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho, e eu encontrei os teus altares. Enquanto eu vou cantando, eu quero te convidar a pensar mesmo na sua vida. Que tipo de relacionamento você tem levado para a tua casa? Às vezes eu fico tão triste no meu coração. As novelas, os filmes lançam às vezes alguma frase de efeito, né? E a família todinha começa a falar igual. Sem perceber, um altar foi estabelecido, né? Às vezes a gente paga uma fortuna por uma camiseta só porque tem a marca tal ou a marca tal. Sem perceber, um altar está sendo estabelecido. Quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor,
Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dai graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Cante comigo, pois o Senhor é sol e escudo. Pois o Senhor é sol e escudo, dai graça e glória, dai graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem, não negará bem algum aos que vivem corretamente, corretamente. Mais uma vez, pois o Senhor é sol e escudo. Pois o Senhor é sol e escudo, dai graça e glória, dai graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem, não negará bem algum aos que vivem corretamente, corretamente. Encontrou casa, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu me lembro quando comecei essa minha caminhada de volta aos braços de Deus, e quando comecei a escutar sobre essa questão do altar, sobre essa questão de estabelecer um relacionamento com Deus. Eu tinha 22, 23 anos naquela época, saindo do alcoolismo, de uma vida desregrada, pai e mãe afastados da igreja, afastados de Deus, relacionamentos destruídos, com família, com amigos, tudo. E eu me lembro que comecei a constituir um altar com o Senhor. Quando tentei ler a Bíblia, a minha mãe achou que eu estava enlouquecendo. Então eu parei de ler a Bíblia na frente dela. Comecei a ler apenas escondido. Depois fui aprendendo a orar deitado e de joelhos dentro do banheiro, para que ela não visse e não se preocupasse achando que eu estava louco. Fui estabelecendo um altar com o Senhor, sem nada exterior, nada exterior. Um dia o Senhor me deu a graça de orar em línguas, mas eu não podia orar em casa porque minha mãe achava que eu estava louco. Aí eu ia tomar banho e começava a orar e cantar em línguas, porque ela pensava que eu estava cantando em inglês. Aí ela deixava. Ficava lá, banho de 20 minutos orando e cantando do jeito que Deus mandava. Que tempo! O altar estabelecido com Deus, sem mais ninguém da minha casa saber. Os irmãos da igreja me ajudando, me ensinando a ter paciência. Mas teve dia, irmão, que minha mãe entrou no quarto
e pediu para que eu orasse por ela. Teve dia, meu irmão, que depois do meu pai ver as minhas mudanças, declarar na frente de toda a família que eu era o melhor amigo dele, que nenhum filho o compreendia daquela maneira. Demorou 3 anos para que eu ouvisse dos lábios da minha mãe que ela finalmente acreditava que eu havia mudado. Eu estou te dizendo esta noite, meu irmão, o altar leva tempo. O altar requer esforço. Eu levantava de madrugada, havia um corredor na minha casa. O quarto do meu pai e da minha mãe ficava do outro lado. Meus irmãos dormiam no mesmo quarto. Eu encostava a porta e ficava andando naquele corredor e orando pelas madrugadas, porque era muita gente, não havia lugar. O altar requer tempo, requer dedicação. Hoje, meu irmão, passado 25 anos daquele começo, o tempo passou, mas eu quero te falar uma coisa: os altares construídos e cuidados, os altares estabelecidos, produzem frutos para a vida eterna. Eu vi o meu pai ir para o céu, vi minha mãe ir para o céu, e tenho visto a minha casa, um por um, sendo tocado por Deus. Curas, transformações e bênção. O meu Senhor é sol e escudo. Pois o Senhor é sol e escudo, dai graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem, não negará bem algum aos que vivem corretamente, corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te pedir agora por estes corações que chegaram aqui esta noite desesperados e agora podem entender que talvez demore um pouco, mas se começarem, meu irmão, minha irmã, escuta o Senhor te dizendo: comece um altar, começa uma vida de relacionamento com Deus. Destrói essa tua vida de mentira. Há uma vida de mentira, então destrói esta vida. Você pensa que está construindo um altar porque vai à igreja, faz isso e aquilo, mas não é suportada em determinados lugares, na família, no trabalho, às vezes até na própria igreja. Isto não é altar. Isto não é altar. Estabelece um altar com o Senhor. Gasta tempo. Deixa que Ele se manifeste em você, para que todos possam ver. Isto é um altar. E assim a bênção do Senhor vai chegar para você e para toda a sua casa.
Obed-edom foi abençoado, ele e toda a sua casa, só porque a arca estava lá, só porque o altar estava lá, só porque a presença do Senhor estava lá. E eu te digo, se você estabelecer um altar, não importa, a presença do Senhor em você levará bênção para toda a sua casa. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, o pardal encontrou casa. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus meu. Eu encontrei teus altares, encontrei teus altares, meu Deus meu. Encontrei teus altares, eu encontrei teus altares, encontrei teus altares, encontrei teus altares. Eu encontrei teus altares, encontrei teus altares, teus altares. Que você agora construa o teu altar com o Senhor e receba a bênção para toda a sua casa. Toda a igreja pode impor as mãos, né? Porque está escrito e nós cremos: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Vamos pedir então. Querido Deus, somos pecadores, somos fracos, mas nós cremos no Deus que criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Cremos no sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os nossos pecados, e cremos que pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados. Por isso agora, Pai, pela imposição das mãos de toda esta igreja, ó Pai, nós queremos agora abençoar essas 4 vidas que estão aqui pedindo cura, Pai. Tu sabes o que se passa em cada um, Senhor. Todo problema físico, emocional, seja tocado em nome de Jesus. Princípio de depressão caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que o altar estabelecido aqui esta noite traga cura, restauração, libertação e paz a estas vidas e a estas famílias, Deus amado. Não importa, Senhor, a causa da doença, não importa o nome da doença, importa o teu nome, que acima de todos os nomes é o Deus que cura, sara e santifica. Também queremos abençoar cada pedido que está naquele vaso, Deus, que também seja colocado nesta noite diante do teu altar, Pai. Olha com amor, carinho, Deus, e para a tua honra e tua glória, coopera com sinais e prodígios com a tua igreja, Deus Todo-Poderoso, estabelecendo, Senhor, nesta noite, uma noite de bênção, de cura, de paz e de restauração, pela tua presença no meio de nós, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Saudemos então na paz do Senhor e até a próxima semana, se assim Ele permitir. Sim, eu creio, Senhor, minha casa será salva.